Boa noite, meus irmãos, boa noite, família Semeador, boa noite, ouvintes. É sempre uma alegria retornar a esta casa para mais um estudo. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva, nos guie e nos proteja. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Como de costume, nós iniciamos com a prece. Vamos fechar os nossos olhos, rogar a Deus, nosso Pai, e ao Mestre Jesus, que nos envolva. Envolva todos nós na Tua paz, no Teu amor. E nessa harmonia divina, que essa harmonia possa penetrar em todos os lares, atingindo a todas as famílias, trazendo a união, a paz e a boa convivência, a cooperação, a fraternidade. Amado Mestre Jesus, que os teus benfeitores aqui permaneçam, nos auxiliando nesse estudo de hoje, auxiliando na compreensão, nos fortalecendo, trazendo bom ânimo, para que a cada lição aprendida nós sejamos capazes de praticá-la na sua inteireza, assim como ensinava o Mestre Jesus. Amado Mestre, nós te rogamos mais uma vez, ilumine e inspire o coordenador do estudo, nosso irmão Fred, que ele possa nos auxiliar, trazendo palavras acessíveis ao nosso entendimento, para que tenhamos um bom aproveitamento desse estudo. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E hoje nós vamos ver os itens de 1 a 5, que fala das injúrias e violências. E quem vai nos ajudar é o Fred. Fred, seja bem-vindo, que Jesus te ilumine. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Vamos dar continuidade, então, aqui ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme a Vilma mesmo aqui nos disse, estamos no capítulo 9, os itens 1 a 5. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. As injúrias e as violências. Então, meus irmãos, é um capítulo que, além de tudo, ele nos traz uma reflexão muito grande. Além do estudo, ele vai nos trazer uma reflexão muito grande acerca da verdadeira, caridade. Então, é um capítulo aqui que vai mostrar justamente para nós, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 4 e 9, vai mostrar justamente para nós o que significa os mansos que possuirão. É o que significa aqueles que um dia serão chamados filhos de Deus. Nós somos todos filhos de Deus. Aqui Jesus falava por parábolas e agora nós podemos ter esse conhecimento, essa compreensão sem o véu, sem palavras difíceis, vamos dizer assim. Podemos começar a compreender o que significa isso. Aqui Jesus nos mostra, os Espíritos nos mostram o quê? O esquecimento que devemos ter das injúrias, das ofensas. Violências e injúrias no sentido do quê? De, muitas vezes no dia a dia, encarnados que estamos. Porque quando a gente passa a acreditar que estamos num planeta de provas e expiações, as injúrias e as violências, elas podem ser até, vamos dizer, diárias. Todos os dias, todos os meses, independente do lugar, do horário, do local. Então, o que Jesus nos mostrou é o quê? O esquecimento, é o perdão dessas ofensas. Porque toda vez que nos revoltarmos contra o irmão, que
proferirmos uma palavra agressiva contra qualquer irmão ou irmã nossa, né, porque somos todos irmãos, nós estamos nos distanciando desse dia, né, de possuir a Terra, quando a Terra se tornar esse paraíso terrestre, essa transformação moral que se opera atualmente na Terra. Então esse capítulo é interessante por isso, é essa reflexão, porque tudo está ao nosso alcance, tudo depende do nosso livre-arbítrio, porque quando nós crermos que a vida futura nos espera, as ofensas daqui, dessa existência passageira, serão acontecimentos passados. Porque não é dar um pescoço ao seu inimigo, não é conviver com aquele que muitas vezes te ofende, porque a própria ofensa já afasta naturalmente as pessoas umas das outras. Agora, o que Jesus nos ensinou é o quê? Que não usemos essas ofensas como combustível para alimentar mais ainda o nosso ódio, nossa sede de vingança. Porque a doçura, a afabilidade, a mansuetude são as virtudes contrárias a tudo isso, a essa violência, a alimentar aquele ego, né? Porque muitas vezes quando você quer vingar, quando você não esquece as ofensas, é o ego, é o nosso interesse pessoal. É aquilo que muitas vezes temos que provar, não para nós mesmos, até porque o que nós devemos provar para nós mesmos é a nossa melhora. Então, muitas vezes é provar para a sociedade, né, para outros, para terceiras pessoas que nós somos melhores que o outro. Então, Jesus nos ensina isso, que esqueçamos, vamos perdoar as ofensas, porque assim seremos considerados seus filhos mansos, pacíficos. É claro que nós temos um instinto de sobrevivência. Nós dependemos dos bens materiais para sobreviver aqui. Então, muitas vezes, esquecer as ofensas não é ser bobo, né? Jesus nunca disse para sermos bobos. E sim sermos o quê? Principalmente inteligentes. Porque quando você começa, diante de uma ofensa, de um desentendimento, de um ataque pessoal contra a sua pessoa, um familiar seu, a gente sempre deve lembrar daquele ditado, né? Na verdade, um ensinamento. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Nós, por exemplo, nunca ofendemos outro. Então, se nós já fizemos, não podemos primeiramente julgar o próximo. Porque quando a gente revida uma ofensa, quando a gente reage a uma injúria, nós estamos nos rebaixando ao mesmo nível do ofensor. Não é rebaixando no sentido do menosprezo, porque somos todos irmãos. Mas é alimentando ali uma situação em que você vai estar no mesmo grau, vamos dizer, moral, na mesma sintonia, né, na mesma vibe que aquele que está te ofendendo. E, claro, aquilo ali pode te distanciar ainda mais desse dia em que a Terra se tornará um planeta dos espíritos felizes. Então, esse capítulo é interessante, esse capítulo 9, meus irmãos, porque ele fala da doçura, dessa mansuetude. É fácil esquecer? Não é, nós sabemos. Mas não é impossível. Por isso que o mérito é considerado por Deus. Jesus nos mostrou muito isso. Ele não veio aqui para fazer por nós. Ele veio, na verdade, para mostrar que está em nós. É tão bonito isso, porque Jesus está em nós. Ele nunca nos abandonou. Até em João tem uma passagem, né, que ele fala, eu sou o caminho para chegar até o Pai. Eu. Mas não eu naquele egocentrismo. Pratique os ensinamentos que eu deixei. O primeiro deles, a caridade para com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Jesus. Então, quando nós procurarmos esquecer isso, esquecer essas ofensas, esquecer aquelas mesquinharias terrenas, nós estaremos, vamos dizer, nos incluindo nessa frase que está em Mateus, no seu capítulo 5, versículos 4 e 9. Bem-aventurados os mansos, porque estes serão o quê? Estes possuirão, herdarão a terra, uma terra regenerada, uma terra em que não terá mais lugar para espíritos maus. Porque todas as vezes que nós reagimos a uma ofensa, buscamos a vingança, nós estamos atraindo espíritos que comungam desse pensamento. E aqui que é importante a doutrina espírita, porque além de tudo nós temos consequências morais, e não vou dizer invisíveis, mas consequências que a gente sabe que trazem mais sofrimento, mais dor. Por isso que Jesus, no ápice lá da cruz, ele jamais julgou ou apontou o dedo para nós. Ele pediu perdão. Que é exemplo maior do que esquecimento das ofensas, que esse, além de esquecimento, pede-se perdão, mas um perdão sincero.
um perdão e ainda diz, né, deixa pra gente que enviará o Consolador prometido, enviará essa terceira revelação, essa dádiva, né, esse presente que é o Espiritismo, essa doutrina filosófica tão racional que nos mostra isso. Então, nessa passagem de Mateus, a gente extrai muito essa questão do perdão das ofensas, de perdoar o próximo, de estar ali sempre buscando não guardar no coração aquilo que muitas vezes nos ofende, porque nós já ofendemos muito, nesta vida, em outras vidas, muitas vezes. E quanto mais ainda estivermos arraigados a essas injúrias, a esses percalços, nas existências que vamos tendo, isso vai o quê? Se prolongando. Então Jesus falava por parábolas porque o povo da época, nós, né, talvez, não tínhamos a capacidade de compreender isso. Até nas reuniões mediúnicas nós vemos muito isso. Vai se arrastando por várias encarnações ou por vários anos no mundo espiritual em razão justamente dessa disputa de poder, né? Você reagir a uma agressão, a uma ofensa verbal, seja ela de que forma for, e tratar aquilo como um objetivo de vida. Muitas vezes você tem depressões, muitas vezes você tem até questões de suicídio relacionadas a isso. E Jesus sempre condenou, no bom sentido que a gente fala, mas condenou mesmo que a violência, a cólera, quando nós nos revoltamos contra nossos irmãos, contra nós buscamos nos degladiar, contra quem quer que seja, de que raça que seja, de que sexo que seja, de que país seja, porque nós pertencemos a uma raça só, que é a raça humana. Então, nessa passagem aqui, os Espíritos deixam bem claro que a questão de condenação dessa cólera, de que todo aquele que se comporta com raiva contra seu irmão, encolerizado contra seu irmão, está se afastando dos preceitos que Jesus nos ensinou. E é interessante que na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, tem uma passagem de Lázaro, muito reflexiva também, que é sobre o esquecimento das injúrias, o perdão sincero das ofensas. E uma frase interessante que fala o esquecimento das injúrias é a perfeição da alma, como o perdão das feridas feitas à vaidade é a perfeição do espírito. Então o espírito de Lázaro aqui nos traz o quê? Um consolo. Porque é o mundo espiritual nos mostrando realmente as consequências dos nossos atos. Olha que bonito isso. O esquecimento das injúrias é a perfeição da alma. Então nós percebemos que estando na Terra nós ainda não conseguimos esquecer das injúrias. Podemos até, aparentemente, demonstrar que sim, que esquecemos, que perdoamos. Mas muitas vezes o coração, o que está lá dentro na nossa consciência, talvez ainda não perdoou. E é nesse sentido aqui, essa perfeição que devemos buscar, o esquecimento sincero das injúrias, das ofensas. Porque senão não temos como progredir. Não temos como progredir. E o progresso ele é inerente ao espírito. Quanto mais ainda estivermos, vamos dizer, guardando essas injúrias, essas ofensas, esses ataques, mais estaremos longe dessa perfeição. A alma vai estar mais distante desses mundos felizes. E muitas vezes, se a Terra, que está passando por esse processo de regeneração, venha a implementar essa regeneração moral, aqueles que ainda pensam dessa forma ou agem dessa forma, com certeza não terão mais lugar aqui. Porque os mundos superiores, nós vemos pela leitura da doutrina, é isso, que lá não tem lugar para os maus, mesmo que o mundo ainda não seja perfeito. Mas muitas vezes o egoísmo, o orgulho não mais existem. Existem algumas imperfeições ainda, mas não são aquelas que nós conhecemos, especialmente aquelas que se tornam ataques às nossas pessoas, mas porque muitas vezes nós também fizemos isso. E o que nós devemos fazer? O Espiritismo nos ensina o quê? Através da lei de amor e de caridade. A receber essas ofensas, essas injúrias, o que é muito difícil, como forma de aprendizado. Quando nós começamos a racionalmente filtrar essas ofensas, essas injúrias, buscar esquecer, mas usar aquilo como um aprendizado, nós estamos, além de tudo, desenvolvendo a própria inteligência. Porque não é simples o esquecimento, é você ali testar o quê? O seu controle emocional. O seu controle como ser humano encarnado aqui, como espírito, encarnado aqui.
Então, muitas vezes a gente usa. É lógico que no momento que acontece é difícil pensar isso, mas é o que nós devemos buscar. No momento difícil, no momento da prova, no momento que vem, o que nós muitas vezes pedimos, é que nós devemos buscar isso. Receber ali e falar, não, eu passei por isso, eu não revidei, o esquecimento realmente está ocorrendo. Porque quando a gente começa a se comportar como Jesus nos mostrava, que os bens espirituais são mais importantes que os bens aqui da terra, porque quando a gente fala de bens espirituais, até pegando um gancho aqui, não esquecer as ofensas, as injúrias, muitas vezes é apego à matéria. Muitas vezes não, é apego ao eu, é apego muitas vezes a uma disputa envolvida nessa vingança, nessas injúrias. É uma injúria que muitas vezes envolve questão patrimonial, financeira, econômica. Então, enquanto ainda estivermos dando, que Jesus nos diz, importância aos bens terrenos, nós estaremos ainda mais distante dessa perfeição da alma. Porque o apego aos bens terrenos nos leva ao materialismo. Não dissemos, né, sempre aqui que não devemos ter os bens materiais. Necessitamos deles, isso é uma necessidade. Nós precisamos desses bens. Mas o que Jesus nos mostrou e pediu para nós, que não podemos dar mais importância aos bens materiais do que aos bens espirituais. É isso que está no capítulo também de hoje do estudo, meus irmãos. Que não passamos a não conferir maior valor aos bens materiais do que os espirituais. Que busquemos um equilíbrio, mas sempre o quê? Sobrepondo a importância dos bens espirituais. Porque quando os bens espirituais nós começamos a dar mais importância, mais valor, a lapidar mais esses bens, essas virtudes que Jesus nos ensinou, o amor, a doçura, a afabilidade, a mansuetude, a benevolência, toda a caridade para com o próximo, a fé, a verdadeira fé. Quando começarmos a lapidar essas virtudes, que não é fácil, não é da noite para o dia, começaremos a dar mais valor aos bens espirituais. Esse ser espiritual que nós devemos buscar sobrepor aos bens materiais. É aquela velha história, né, da porta larga e da porta estreita. Que até uma das primeiras palestras nossas aqui foi justamente sobre esse tema. Ele ficou bem gravado comigo. Porque quando você opta pela porta larga, você está dando mais importância ao aspecto material, aos bens materiais, a tudo aquilo que a tentação proporciona. Nós somos tentados diariamente. E a porta larga, por isso que o nome diz larga, ela puxa, ela parece que ela tem um sugador, mas não é o sugador, é o nosso livre-arbítrio que vai. Muitas vezes nós decidimos por vontade própria seguir a porta larga. Porque a porta estreita ela é muito mais difícil de passar. Mas quando se passa tem a recompensa celeste. Porque pela porta estreita que nós começamos a entender o que são esses bens espirituais. Porque quando chegarmos lá, né, no mundo espiritual, como nós falamos, quando desencarnarmos, não seremos lá elevados ou considerados como espíritos bons pelo que adquirimos materialmente aqui. Seremos considerados lá e não julgados. Mas seremos, vamos dizer, entre aspas, classificados como bons espíritos em relação às nossas virtudes que praticamos aqui, o bem que nós praticamos. Se seguimos os ensinamentos de Jesus, se fomos dóceis, afáveis, mansos, se não revidamos as injúrias, as ofensas. Então esse é o caminho da porta estreita. Não existe outro. Porque quando optamos pelo caminho da porta estreita, começamos a dar mais valor a esses bens espirituais. Os pacíficos, bem-aventurados os pacíficos, porque o que? Serão chamados filhos de Deus, os pacificadores. Olha como isso é bonito. Quem são os pacificadores? Nós temos vários exemplos. Seres humanos aí da mais alta moralidade, que marcaram história na Terra em favor da humanidade. Além, claro, do nosso Mestre Jesus. Então, bem-aventurados esses pacíficos, porque eles sim serão chamados filhos de Deus. Não que não somos, sejamos filhos de Deus, mas esses que vão comungar, que terão um dia lá a possibilidade de comungar do pensamento de Deus. Porque a ganância, o ódio, a violência, né, meus irmãos, a questão principalmente desse apego aos bens materiais vai nos afastando dessa importância que devemos dar aos bens espirituais. Que possamos, então, começar
através dessa reflexão, entender que, primeiro, que a Terra um dia vai regenerar e que nós somos os artífices dessa regeneração. Nós estamos vivendo, porque além de tudo nós temos a casa espírita, o semeador, nós temos a doutrina espírita. Então essa regeneração da Terra pela qual nós estamos passando, o mais importante é que nós estamos compreendendo. Porque quando um capítulo desse é trazido no estudo, é lido no estudo, ele nos traz ainda mais consolação, mas o principal, a racionalidade nessa crença da vida futura. Esse apego que nós muitas vezes tínhamos com bens materiais, e quando passamos a estudar a doutrina, a ver realmente o que são, qual a importância desses bens, começamos aí a entender o que é essa regeneração. Porque hoje nós vemos muita maldade, né, por todo lado, mas vemos muita o quê? Coisa boa, caridade, doações, auxílio ao próximo. Como que nós podemos falar que somos cristãos se nós massacramos nossos irmãos? Se nós damos mais importância ao nosso ego do que à dignidade de um irmão de rua, por exemplo. Nós devemos, como dizia Jesus, além de chamar nós de raça de víboras, buscar o quê? Essa mansuetude, essa pacificação através do quê? Do estudo da doutrina. Mas não só desse estudo racional, mas da prática, que é o mais difícil. Porque palavras muitas vezes são muito belas, bonitas, né, lapidadas em lábios de mel, mas muitas vezes as atitudes não condizem com o que é falado. O comportamento, nós não somos perfeitos, mas o capítulo nos mostra isso. Quando seremos considerados pacificadores? Quando primeiro, perdoarmos todas as ofensas. Perdoarmos todos aqueles que nos ofenderam. E que ainda vão nos ofender. Porque muitas vezes isso pode acontecer agora, amanhã, como acontece com a gente. E na hora é difícil da gente ter aquele controle, porque é uma questão normal do próprio fisiologismo do nosso corpo. Mas a perfeição, a busca da perfeição está aí. É habituar a esse controle. Porque quando você começa a ter a paciência, só que isso não pode ser somente nesses casos de injúria. Essa paciência tem que começar dentro de casa. Tem que começar com os próprios familiares. Porque muitas vezes a gente tem doçura, né, por trás de determinadas condutas, mas tirania dentro do próprio lar. E Jesus condena todo tipo de tirania, todo tipo de cólera. Jesus dizia, todo aquele que busca, que atente contra seu irmão, será julgado em juízo. Em que sentido estava isso na passagem? Será julgado no sentido do quê? Atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca julgou, quem nunca ofendeu. Porque você receber uma ofensa e, ao mesmo tempo, entender aquilo como aprendizado não é simples, não é fácil. Nós sabemos. Nós sabemos que não é fácil. Mas tudo depende do quê? Da nossa crença. Daquilo que Deus nos deu quando nos criou simples e ignorantes. O nosso livre arbítrio. Aquilo que ninguém nos tira, que é o livre arbítrio, né, e o conhecimento. Estamos hoje encarnados no mundo de provas e expiações. Então, adquirir esse tipo de conhecimento que nós temos principalmente aqui na Casa Espírita, com os estudos que nunca pararam, nem com essa pandemia, com esses estudos que só nos auxiliam, nos consolam, além de ser muita gratidão que devemos ter aqui com a Casa Espírita, é o quê? Essa mudança de comportamento. Porque quando a gente lê um capítulo desse, a gente começa a mudar o nosso comportamento. Não por obrigação, por questão de escolha. E junto com isso vem a renúncia, uma palavra muito importante que esse capítulo também nos traz, que é essa renúncia. Além dos bens terrestres, renunciar ao quê? Renunciar muitas vezes àqueles nossos compromissos que talvez tínhamos, obrigações contrárias às nossas vontades, e que passamos ao quê? A verificar que esses compromissos, que essas obrigações que muitas vezes nos eram impostas, não traziam qualquer progresso, e com todo respeito com aqueles que ainda continuam, mas que a gente começa a perceber esse progresso individual, essa lei de amor e de caridade, esses capítulos que muitas vezes, eu particularmente quando lia essas passagens de Mateus, eu sinceramente não entendia nada. E foi aqui na Casa Espírita que eu comecei a compreender, entender o que são essas palavras. Para mim eram simples palavras, e aqui eu vejo que elas são recheadas desses ensinamentos morais.
Porque quando você vê bem-aventurados os pacíficos, porque serão filhos de Deus. Primeira coisa que eu entendi, então eu não sou filho de Deus, porque eu não era pacificador, nem estou dizendo que sou, né? Mas que a gente não entendia. E o Espiritismo vem nos mostrar isso. Ele vem esclarecer de uma forma inteligível o que estava muitas vezes ali nesses mistérios das parábolas que Jesus trouxe, que deixou eternizados aí conosco. Porque ninguém chega ao Pai se não for através dele, se não for através de Jesus. E hoje nós temos muito isso, né? A questão esse capítulo aqui ele é muito interessante também por causa da questão da hipocrisia, em que nós temos aí muitos que se dizem afáveis, dóceis, cristãos, né? Quantas palestras assistimos aqui no Semeador, e isso é muito bem falado. Quantos que se dizem cristãos e no fundo são tiranos, são fariseus, e que hoje a terra está cheia e recheada. Porque Jesus nos alertou, né? Que teríamos ainda os víboras, essa raça de víboras. E esse capítulo vem nos mostrar o quê? Totalmente o contrário. Olha a importância disso, de esquecermos essas ofensas, de buscarmos aí, através da lei de amor e de caridade, além de esquecer, muitas vezes, sabe o que pode acontecer? Além de esquecer, a gente ainda pode aparecer a oportunidade para a gente ajudar quem nos ofende. Muitas vezes já aconteceu com algum dos irmãos, das irmãs. Além de você ser ofendido pela pessoa, muitas vezes você ajuda ela. Não é comum, mas quer evolução maior, progresso maior que esse? Você poder ajudar aquele que te ofendeu, se a vida lhe proporcionar esse encontro. Então é isso que o capítulo vem nos mostrar, meus irmãos. Essa compreensão de que enquanto estivermos arraigados nesse apego ao materialismo, até falamos aí do niilismo, né? Naquela questão do nada. Quando você acredita em apenas uma vida, muitas vezes se confunde o panteísmo, confunde-se Deus com a matéria, que nós seríamos uma parte. Então, o Espiritismo ele vem nos mostrar justamente isso, com esses capítulos, principalmente do Evangelho, que traz essa questão da doçura, essa questão de que façamos como Jesus nos dizia, né? Sejamos como as criancinhas. Quem é o primeiro a entrar? Quem é aquele que merece entrar no reino dos céus? Façais como as criancinhas, seja igual a elas. Essa inocência, mas não a inocência de não ter o conhecimento, é a inocência do coração. Porque enquanto o nosso coração estiver com o mínimo que seja de raiva, de ódio, de vingança, de cólera, de ofensas contra o próximo, mais longe estaremos de alcançar esse progresso, de estarmos evoluindo, de estarmos aí próximos do pensamento do Pai, de comungar do pensamento de Deus. Então, meus irmãos, aqui eu também separei uma passagem importante aqui que eu, na pesquisa, vi de João, capítulo 14, versículo 23, que diz, Jesus quando foi questionado, né? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Em João 14, capítulo 5, João 14, 5 e 6, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, é muito interessante porque essa doçura, essa afabilidade, o esquecimento das injúrias está aqui. Para se chegar lá, não tem outro caminho, não existe outra saída que não seja através do esquecimento dessas ofensas, que não seja através da prática da caridade para com o próximo. E eu até trouxe também a questão da hipocrisia, que eu falei, que eu só não estava lembrando, é o espírito de Lamennais, eu acho que é assim que pronuncia, na Revista Espírita de outubro de 1860, em que uma frase que marcou, que está relacionada aqui com o estudo é: a hipocrisia, entendei bem, é o vício da vossa época, e querei fazer-vos grandes pela hipocrisia. Então, aqui, nessa passagem, a gente começa a perceber isso. Não é julgar o próximo, mas é começar a entender. O Espiritismo, ele começa a nos alertar que a hipocrisia, além de ser um vício de época, como ele diz aqui, né, um alerta, decorre do orgulho. O que é essa hipocrisia? É pregar esse falso moralismo. É muitas vezes o que os fariseus faziam. Essa hipocrisia em
pregar o nome, usar o nome de Deus, de Jesus, pregar muitas vezes as palavras do Evangelho, da forma que estão ali escritas, mas desvirtuar a sua aplicação. Usar aquilo muitas vezes para ter ali um enriquecimento econômico, financeiro. É por isso que essa hipocrisia hoje, nós devemos estar muito cautelosos. Jesus condenou em todas as formas a hipocrisia, porque ela só afasta mais ainda da morada dos felizes. E a revista espírita que Kardec utilizava, em muitas delas vem falando desse vício, porque é um vício oculto que a gente fala, a hipocrisia. A hipocrisia, muitas vezes, até a identificação dela é difícil, a depender da situação. Então, o vício da nossa época. Como combater essa hipocrisia? Temos aqui no Evangelho, através da doçura. Como combater a hipocrisia? Através da sinceridade, do amor ao próximo. Essa lei de justiça, de amor, de caridade. Porque para amarmos o próximo, nós temos que amar primeiramente a Deus. Porque crendo e amando Deus, acreditando em Deus, nós começamos a ter condição de amar ao próximo. Mas não é amar apenas aqueles que convivem com a gente. O que também é muito bom, né? Você amar pessoas que convivem diariamente, seus familiares, filhos, pais e por aí vai. Agora, é amar aquele que muitas vezes não nos ama. E que a vida, a encarnação nos traz, em alguma situação, um encontro. Então, esse amar ao próximo não é apenas amar aqueles dos nossos filhos, né, aqueles familiares, aqueles que estão próximos a nós. Não, além deles. É também amar o quê? Todos. Porque pertencemos à mesma raça, que é a raça humana. Então, essa mansuetude, esse amor ao próximo, passa a se tornar o quê nas nossas vidas, né? Uma regra que não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas que possamos aí nos habituar a isso. A muitas vezes no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar que estivermos, né? Que possamos entender o próximo, compreender que também ali, aquele próximo é nosso irmão e além de tudo também tem muito mais problemas que nós. Porque muitas vezes nós entendemos que só nós temos problemas. E é essa doçura, essa afabilidade vai o quê? Fazendo com que a gente fique mais leve. Que a gente muitas vezes cria tantos problemas que talvez não existem esses problemas. E uma concentração melhor, um raciocínio melhor, vai trazendo isso para a gente. A esquecer muitas vezes a dificuldade do dia a dia. E fazer como Santo Agostinho nos falava, ao final do dia, faça aquele balanço moral do seu dia. Veja quem você prejudicou, o que você fez de bom, o que você pode melhorar para o outro dia. E aqui vai entrar sempre o quê? Muitas vezes você vai dormir e você fala, ofendi alguém, tratei mal uma pessoa. E esquece. Vamos fazer essa reflexão, que é isso que o capítulo nos convida, que Jesus nos convida. Ao final do dia, se ofendemos alguém, ou se ainda estamos com uma injúria, uma ofensa enraizada no nosso coração, vamos tentar acordar no outro dia, ou perdoando, ou esquecendo. Ou os dois, perdoando e esquecendo. E depois reparando. Porque é assim que a gente vai progredindo, dia após dia. Mas não deixemos isso para fazer amanhã. Busquemos fazer isso hoje. Busquemos fazer isso todas as vezes que sentirmos necessidade, até porque isso é diário, essa necessidade. Vamos buscar, então, meus irmãos, através desse estudo, dessa reflexão sobre o esquecimento das injúrias, lembrar, perdoar o próximo. Vamos lembrar, essa questão do perdão. O mais difícil do perdão não é o próximo, né? É perdoar o inimigo. É aquele que muitas vezes... É tão interessante a gente falar inimigo, porque quando você começa a compreender a doutrina e compreender o que realmente nós estamos aqui fazendo racionalmente, nós não devemos ter inimigos. Então aqui inimigo é utilizado até didaticamente, né? Porque se partimos do pressuposto que temos inimigo, então nós já estamos aí sequer cumprindo o que foi falado hoje aqui no estudo. Então que utilizemos, se possível, a palavra inimigo apenas para esclarecer uma situação. Que não construímos inimigos, que não, eu tenho muitos inimigos, eu tenho desavenças, né?
Porque isso, querendo ou não, vai nos distanciando dessa doçura, dessa mansuetude, dessa pacificação, como fez Mahatma Gandhi, que não derramou uma gota de sangue, uma ofensa. Quer pacificar um exemplo maior que ele, que Madre Teresa de Calcutá. Então esses espíritos aí que encarnam de tempos em tempos para nos mostrar que a ofensa, a guerra, o ódio, a violência jamais vai trazer felicidade, jamais vai trazer qualquer anseio dessa verdadeira felicidade, que é a felicidade da vida espiritual, que é essa felicidade que nós buscamos dia após dia, né? Estamos aqui, claro, num planeta de provas e expiações, e aqui temos isso muito, porque quando a gente fala de esquecimento das ofensas, nós temos que lembrar onde estamos, que é num planeta de provas e expiações. Há várias moradas na casa do Pai. Estamos hoje em um planeta de violência, vamos dizer assim, em que o mal ainda impera. E reconhecer que o mal ainda impera aqui, querendo ou não, é um fator que ajuda a gente a começar a esquecer das ofensas. Porque isso você passa a entender que pode acontecer a qualquer hora, como você também pode ser mal como uma pessoa. Você pode ofender outro, você pode falar mal, né? Que é coisa pior que ofensa, falar mal de uma pessoa, muitas vezes pelas costas dela. Como que você vai dizer que não perdoa ninguém se você já fez isso? Ah, mas eu estou condenado eternamente. Não está, porque não existem as penas eternas. Como que nós podemos julgar alguém se nós já fizemos coisas muito piores? Então, com esse capítulo 9, meus irmãos, com esse estudo do Evangelho, vamos procurar sempre essa reflexão sobre a doçura, sobre essa afabilidade, sobre esquecer essas desavenças, sobre esquecer. Por quê? Porque é uma passagem muito rápida que nós temos por aqui. É o que a gente fala, muitas vezes perde-se tempo com isso, quando se poderia estar fazendo o quê? Uma caridade. Estaria podendo se melhorar moralmente, fazendo uma leitura, alguma coisa do tipo, uma caridade para com o próximo. E muitas vezes nós tomamos o nosso tempo para tentar revidar, para tentar revanchear, para tentar nos vingar de ofensas que nos são proferidas, de situações que nos são apresentadas. Então, meus irmãos, agradecer aqui mais uma vez a realização aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo, capítulo 9, dos itens 1 a 5, que fala das injúrias, das violências, né? E finalizar fazendo a prece. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitora, mais uma vez rogamos e agradecemos a oportunidade de realizarmos o estudo do Evangelho. Esse Evangelho que o nosso Mestre nos deixou, esse Evangelho eterno, que nos traz esclarecimentos, que nos traz esperança, consolo, que nos ensina a esquecer as injúrias, as ofensas, que nos ensina a perdoar o nosso inimigo. Esse Evangelho vem nos trazer principalmente força, coragem para seguirmos buscando o nosso progresso moral. A nossa melhora íntima, Mestre amado, está relacionado com esse ensinamento que vós nos ensinastes. Então que possamos, mais uma vez, entender e compreender as palavras do Mestre amado Jesus, para que assim possamos ter mais caridade para com o próximo, possamos praticar mais a caridade para com o nosso próximo. E rogar também, Mestre amado, que derrame essas águas que foram colocadas para a fluidificação, toda a medicação necessária, tanto para a cura do corpo físico, quanto para a cura da alma, para que possamos aí ter uma semana de muita paz, harmonia e esperança. Permaneça nos envolvendo, hoje e sempre, que assim seja.